Seres vivos microscópicos. Boa tarde, estamos aqui em frente a um supermercado e vamos descobrir se as pessoas sabem que estão rodeadas de bactérias. Olá, você sabe o que são bactérias? Bom, o que eu sei é que bactérias são tipo coisas que a gente não vê e causam doenças, mas eu sou muito caprichosa e limpo tudo muito bem, minha casa, minha roupa, meu corpo. E se eu te disser que você, nesse momento, está rodeada de bactérias e que nem todas são prejudiciais à nossa saúde? Aliás, você até utiliza algumas delas para se alimentar. Fala sério, você só pode estar de brincadeira comigo, né? Então, eu convido você a assistir essa matéria que vai esclarecer essas e outras dúvidas. Se eu perguntar quais seres vivos você pode encontrar nessa foto, certamente você dirá a ave e as plantas. No entanto, existem outros seres vivos que não podem ser vistos a olho nu. Eles são conhecidos como seres vivos microscópicos e só podemos enxergá-los com auxílio de um microscópio. Aqui temos bactérias decompositoras comumente encontradas no solo. E aqui temos bactérias que podem ser encontradas nas folhas de algumas plantas. Protozoários. A maioria das bactérias e alguns fungos são exemplos de seres vivos microscópicos. Os seres vivos microscópicos podem ser encontrados no solo, na água, no ar, nas plantas, no corpo humano e no corpo de outros animais. Esses organismos microscópicos participam de diversos processos nos ambientes, como a decomposição da matéria orgânica. Ao se alimentarem de restos de animais e plantas, os fungos e as bactérias decompositores transformam os restos de seres vivos, ou seja, a matéria orgânica, em substâncias que podem ser absorvidas pelas plantas e que favorecem o desenvolvimento delas. Você já viu um microscópio? Os microscópios são instrumentos que ampliam várias vezes a imagem do que está sendo observado. Geralmente, eles são utilizados para observar células, seres vivos microscópicos, entre outras aplicações. As bactérias são seres vivos formados por apenas uma célula. Elas podem ser encontradas nos mais diversos ambientes e se relacionam de diferentes maneiras com outros seres vivos. Além delas participarem da decomposição dos restos de plantas e animais, existem bactérias que ajudam algumas plantas a absorver nutrientes do solo e bactérias que liberam gás oxigênio para o ambiente. Você sabia que no corpo humano também existem bactérias? Muitas delas são benéficas e contribuem para o bom funcionamento do nosso corpo. No intestino humano existem diversas bactérias que ajudam na digestão dos alimentos. Você sabia que existem bactérias que vivem no nariz e nas orelhas do ser humano? Geralmente, elas não causam nenhum prejuízo à nossa saúde. Mas há também bactérias que causam doenças ao ser humano, como as causadoras da cárie, da leptospirose, da tuberculose e da pneumonia. A cárie é causada por algumas bactérias que vivem na boca humana e que utilizam os restos de alimentos presentes nos dentes como fonte de energia. Esses seres vivos produzem substâncias que destroem as camadas dos dentes, provocando a cárie. Por isso, é muito importante fazer escovação diária dos nossos dentes e toda vez que nós ingerirmos algum alimento. Agora, nós vamos ver como algumas bactérias participam da fabricação de determinados alimentos. Por exemplo, o leite. Você adiciona a ele uma bactéria para produzir o queijo.
Essa bactéria utiliza o leite para obter energia por meio de um processo chamado fermentação. Durante esse processo, ocorre a produção de substâncias que transformam esse leite em queijo. O nome dessa bactéria é Lactobacillus bulgaricus. Alguns tipos de bactérias são utilizados para produzir o vinagre. Por exemplo, após passar por alguns processos, o suco das partes de algumas plantas, como a maçã, é utilizado por essas bactérias para obter energia por meio de um tipo de fermentação. Durante esse processo, ocorre a formação do vinagre. Agora nós vamos ver outros seres vivos microscópicos, os protozoários. Eles apresentam apenas uma célula. Vivem em ambientes terrestres úmidos ou em ambientes aquáticos, mas também existem aqueles que vivem no interior de outros seres vivos, numa relação em que ambos são beneficiados. O cupim, por exemplo, ele se alimenta de madeira. Porém, o organismo dele não consegue digerir essa madeira que ele consome. Então, dentro do corpo do cupim existe um protozoário que auxilia o cupim a fazer a digestão dessa madeira. Alguns protozoários podem parasitar seres vivos e prejudicá-los. Por exemplo, este aqui é o Trypanosoma cruzi. Ele pode ser transmitido aos seres humanos por meio da picada do inseto conhecido como barbeiro, causando a doença de Chagas. Essa doença prejudica o funcionamento do coração, entre outros prejuízos à saúde. Esse aqui é o Plasmodium vivax. É um protozoário que pode ser transmitido aos seres humanos por meio da picada de um mosquito, causando uma doença chamada malária. Essa doença pode causar diversos sintomas, como a febre e até causar a morte da pessoa. Você comeria este pão? Provavelmente você vai dizer que não, porque ele está mofado, está com bolor, não está adequado ao consumo humano. O bolor é um tipo de fungo. Os fungos são seres vivos que não produzem seu próprio alimento. Então, eles obtêm os nutrientes que precisam para sobreviver a partir de seres vivos ou restos de animais e plantas que estejam presentes no ambiente. Geralmente, os fungos eles são encontrados em locais úmidos e com alimento disponível. Os bolores e os cogumelos são fungos formados por várias células e que nós podemos observar a olho nu, mas existem fungos também que são microscópicos. Existem fungos que parasitam plantas, seres humanos e outros animais, provocando doenças. Nos seres humanos é comum os fungos causarem doenças na pele, conhecidas como micoses. Na imagem aí, nós vemos um pé com um tipo de micose chamado de frieira. Para evitar as micoses, devemos secar bem todo o corpo, não compartilhar roupas, toalhas e bonés, não andar descalço em alguns locais como vestiários de piscinas e banheiros públicos, usar calçados arejados e evitar meias de materiais sintéticos. Por quê? Porque os fungos gostam de lugares escurinhos, úmidos, quentinhos, com alimentos disponíveis. Então, o seu pé ali dentro de um calçado, suando o dia inteiro com uma meia, é um banquete para os fungos, tá certo? Alguns fungos participam da fabricação de medicamentos, como aqueles que ajudam a diminuir a rejeição de órgãos transplantados e que o auxiliam no tratamento de doenças causadas por bactérias. Alguns fungos participam da decomposição de restos de animais e de plantas, auxiliando na reciclagem de nutrientes no ambiente.
Além disso, há aqueles que podem ser utilizados na fabricação de alimentos e de combustíveis. O fermento biológico, por exemplo, utilizado no preparo da massa de pães, é composto por leveduras, que são fungos que realizam alguns processos que liberam gases e aí favorecem o crescimento da massa. O etanol é um combustível muito utilizado em automóveis aqui no Brasil. Esse combustível é produzido com auxílio de leveduras. Durante o processo de produção do etanol, a levedura realiza a fermentação do caldo da cana, produzindo aí o etanol.